Bem-vindo a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de continuar, não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, do PayPal ou algum outro método indicado abaixo na descrição e nos comentários do vídeo. Muito obrigado àqueles que colaboram. O vídeo de hoje vai tratar das línguas da América do Norte, a última grande região do mundo que faltava tratar aqui no canal. A gente é uma região linguística extremamente grande, extremamente variada, extremamente interessante. Se lembrando aqui no canal, não se esqueça de dar uma visitada aqui em vídeos como a comparação entre línguas dos índios americanos e das línguas orientais. Muita gente se pergunta, né, se tem similaridade entre as línguas dos índios americanos e dos povos orientais, como japoneses, chineses, siberianos. E outras línguas indígenas, como o tucano, aqui da Amazônia, o Teara, do Maranhão, o Yanomami, também falado na Amazônia e na Venezuela, o Yengatu, o Quechua dos Andes, né? E o Nahuatl, que já vai entrar na área que a gente vai discutir aqui, porque o Nahuatl também faz parte das línguas da América do Norte. Mas esse vídeo vai se concentrar na região do Canadá e dos Estados Unidos, falar só um pouquinho das línguas que extravasam geograficamente um pouco mais para o sul, como as línguas da família Uto-Azteca. Nos Estados Unidos e no Canadá, hoje, existem cerca de 300 línguas nativas conhecidas pelo registro histórico, sejam línguas atuais ainda ou línguas extintas. As línguas atuais ainda existem quase 200. O total de falantes de todas as línguas nativas ainda faladas, ainda conhecidas e vivas na América do Norte é cerca de 1 milhão de pessoas, mas a maior parte realmente não está muito ativa, né? Já vive em regiões onde o inglês se impôs, e mesmo entre si, muitas vezes essas etnias usam o inglês mesmo e não usam mais as línguas nativas. As línguas mais faladas nos Estados Unidos e no Canadá são o Navarro, com cerca de 180 mil falantes na região do deserto do sudoeste americano, na região do Arizona, Novo México. O Odiba e o Cree, que são línguas algonquianas bem parecidas entre si, quase dialetos de uma mesma língua, que cada uma tem cerca de 100 mil falantes nativos ainda, não só nos Estados Unidos, mas principalmente no Canadá. São as maiores línguas nativas do Canadá. O Dakota Lakota, que são da família Sioux, que tem cerca de 20 mil falantes. Algumas fontes falam que o Dakota e o Lakota, na verdade, são línguas diferentes, mas são quase dialetos, a mesma coisa. E o Apache, que também é da família Nadene, ou seja, aparentado ao Navarro, tem cerca de 13 mil falantes também na região do sudoeste dos Estados Unidos. E aqui a gente vê esse mapa da América do Norte, mostrando uma parte da variedade linguística conhecida desse continente, para ter uma ideia de como é complexo. Existem centenas de línguas, como eu já disse, e pelo menos umas 15 famílias linguísticas substanciais, aí algumas línguas são classificadas e isoladas também. Aqui a gente vê um detalhe da região do Nordeste dos Estados Unidos, que é muito importante, porque foi aí que começou a colonização da América do Norte, onde foi formado os Estados Unidos, a região da Nova Inglaterra, da Geórgia, dos Grandes Lagos, do sudoeste do Canadá, do sudeste do Canadá. Então a gente vê aí que a gente tem os algonquianos e os iroqueses mais para dentro. São as duas principais famílias linguísticas que os ingleses, holandeses e outros europeus encontraram quando foram para a América do Norte, nessa região. Se você olhar um pouco mais para a região do meio oeste americano, a gente vê tribos como os Illinois, os Miami, os Chickasaw, os Quapaw, os Osage, Wichita. Inclusive, na própria ortografia, você vê uma ortografia um pouco francesa, porque essa região foi explorada pela primeira vez pelos franceses, que era parte da Louisiana francesa. As principais famílias da América do Norte são a família Nadene, que contém a subfamília Tabascana, com o Navarro e o Apache, que nós já vimos. A família Algonquiana, com o Odiba e o Cree, que são as maiores línguas do Canadá. A família Uto-Azteca, que vai desde os Nahuatl, falada pelos aztecas lá no México, e pelos seus descendentes, como a língua Hopi, que é falada também no deserto americano. A família Sioux, que contém as línguas Dakota e Lakota. A família Muscogeana, Alabama. A família Inuit, que é dos esquimós. E a família Iroquois, ou Iroquesa, que contém as famosas línguas Cherokee e Mohawk. Aqui a gente vê a situação linguística do oeste dos Estados Unidos, bastante complexa. A região fértil da Califórnia, do estado de Washington e Oregon é bastante rica, porque tem
Claro, um território muito fértil, muito agradável de se viver, tem muitas etnias, só que praticamente todas já se foram. Aqui uma comparação dos numerais de 1 a 10 nas principais línguas nativas da América do Norte. O Navarro, dos Estados Unidos, o Nahuatl, do México, o Hopi, dos Estados Unidos, que é parente do Nahuatl, mas muito remoto, o Cherokee, o Ojibwe, do Canadá, o Inuktitut, que é o esquimó no extremo norte do Canadá e da Groenlândia, e o Sioux, que é falado nos Estados Unidos ainda. A gente vê que realmente não tem qualquer similaridade entre os sistemas. Os numerais essas línguas são realmente muito diferentes. Aqui tem uma comparação entre partes do corpo, entre línguas da América do Norte, o Maia, o Nahuatl, e línguas nativas da América do Sul, o Tupi, e línguas do Extremo Oriente. Essa tabela é tirada do meu vídeo de comparação entre as línguas da Ásia e dos indígenas americanos. Eu reproduzi aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, a tabela está aí. Começando pelo norte, vamos falar dos esquimós, os Inuits. A cultura dos esquimós surgiu por volta de 4.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Essa cultura provavelmente evoluiu realmente na Sibéria e no norte do Canadá e Alasca, e hoje está quase exclusivamente presente na América do Norte. Hoje existem cerca de 70 mil pessoas que se declaram Inuits, esquimós, dos quais cerca de 50 mil falam realmente uma língua da família Inuit. A família provavelmente dita se chama Esquimó Aleuta, porque tem as línguas aleutas que são um ramo diferente da família falada nas ilhas Aleutas, que são aquelas ilhas que se prolongam a partir da península do sudoeste do Alasca. Aqui a gente vê a projeção do Polo Norte, mostrando, né, as línguas esquimós, no norte do Canadá e na Groenlândia, o Yupik e o Yupik siberiano, que ainda é falado na Rússia. Os Yupik são povos mais próximos da família Aleuta Esquimó, né? Mas a língua Aleuta em si está quase extinta, e o Yupik, a língua Yupik e a língua Chukchi, falada na Sibéria, são parentes próximos dessa família linguística e culturais também. A gente vê aqui a Península Chukotka, que está quase nos Estados Unidos ali, né? E uma curiosidade é que cerca de 7 mil esquimós inuits vivem na Dinamarca, porque a Groenlândia até hoje, na verdade desde a Idade Média, a Groenlândia é uma possessão da Dinamarca, uma possessão dos escandinavos que já começaram a ter contato com a Groenlândia por volta do ano 1000. As características principais das línguas dos esquimós são a ergatividade, muito difundida nessa família, a polissíntese. A polissíntese é uma característica gramatical que faz com que as palavras tenham muitos sufixos, que geralmente representam coisas que na maioria das línguas são palavras diferentes. Então os próprios substantivos acabam sendo incorporados aos verbos, tem muito sufixo que indicam concordância de pessoa, se o verbo é transitivo ou intransitivo, direção, às vezes até o formato do objeto sendo manipulado, do sujeito do objeto do verbo, vai ser também colocado numa forma de morfema no verbo. Essas línguas tendem a ser de verbo final, ou seja, S ou V. No caso das línguas esquimós, a flexão morfológica é através de sufixos, não prefixos, tem muitos sufixos. Por exemplo, Tusatsiarunangit Tualur Yunga. Ouvir bem, poder não, muito, primeira pessoa. Ou seja, eu não consigo ouvir muito bem. Ou seja, uma palavra só contém todos esses sufixos que eu separei por pontos aí e traduzi literalmente na glosa embaixo do termo. Você vê como que eles fazem, o que a gente faz com várias palavras, eles fazem com palavras diferentes, através de morfemas colados sufixamente no verbo tussar, que é o verbo ouvir. Aqui a gente vê a conjugação verbal numa língua inuit, o verbo pisuk, andar, e o verbo taku, ver, conjugado na forma básica, seria uma espécie de presente. A gente vê pisuktunga, pisuktutit, pisuktupa. A partir do plural, na verdade, o esquimó, a língua esquimó, ele tem um dual muito, muito usado. Então, além do plural, que está embaixo do dual, tem também essa forma dual que é usada para duas pessoas só. Quando duas pessoas fazem alguma coisa, né? Duas pessoas andam, nós dois estamos andando, pisuk tunguk.
Eles dois estão andando. Pisuk-tuk. O verbo takuka, o verbo viver é um verbo transitivo, então ele vai concordar com o objeto, porque a língua esquimó é ergativa. Mas, de qualquer maneira, ele recebe um sufixo um pouco diferente, começa não com T, e sim com V. Esse sufixo inicial, essa consoante inicial varia, dependendo da terminação do verbo. E aqui a gente tem uma placa mostrando uma escrita em silabário Inuktitut, que foi desenvolvido para a língua esquimó. A partir do século XIX, século XX, eles pegaram alguns símbolos derivados de outros silabários norte-americanos e fizeram um silabário usado aí no norte do Canadá. Aqui uma amostra de áudio da língua esquimó Inuktitut. Could you speak more slowly? Sukaigerlutit uharunakit. Sukaigerlutit uharunakit. Do you speak English? Halunatitu sunguvit. Do you speak English? Halunatitu sunguvit. Halunatitu sunguvit. Vocês observaram que o esquimó tem aquela consoante igual do árabe, que é representada pelo Q. A letra Q representa a oclusiva uvular, K. Ela é mais funda que o K da letra K. Ela lá na úvula, atrás do velo. Então, K, P, U. Agora a gente pula para a família Nadene, que contém o Tlingit, falado na costa do Pacífico. Uma série de línguas nessa região que a gente vê no mapa do noroeste do Canadá e do Alasca. E ao sul, como a gente vê aqui nesse outro mapinha, as línguas atabascas, o navarro, o mescaleiro Chiricahua, o Lipan e o Apache, que são essas línguas que acabaram ficando confinadas. Elas não eram nativas dessa região, mas eles foram empurrados das regiões mais para o norte, mais férteis, mais agradáveis do norte, e acabaram se confinando nessa região pouco desejável, né, do deserto do Arizona e Novo México. Esse mapa mostra a língua Tlingit, que é falada na costa pacífica do Canadá. O Tlingit já é um parente bem distante dessas línguas navarro aí, dessas línguas atabascas. Sem contar que a família Nadene também é uma hipótese chamada Dene-Yenisseana Ainu Caucásica, uma hipótese assim meio maluca, que procura ligar as famílias, as línguas Nadene, as línguas Yenisseianas, que são esses dois pontinhos vermelhos na Sibéria, que a gente vê bem no meio da Rússia. Essa hipótese da ligação do Dene com Yenisseiano é bastante aceita hoje pelos linguistas da área, mas não está 100% comprovada ainda. Mas a hipótese de ligação com Ainu, que é essa tribo indígena do Japão, falada aí no norte do Japão, Hokkaido, e as línguas do Cáucaso e o sumeriano também, que mostra aí no mapa, essas conexões são muito distantes, muito improváveis e não tem demonstração nenhuma. Os próprios Yenisseianos, que moram aí no Vale do Rio Yenisei, na Sibéria, são, de acordo com pesquisa genética recente, fruto de uma retromigração da América para a Sibéria. Isso é bastante curioso. Eu achei um estudo aqui na internet que procura demonstrar a retromigração vindo da região do Alasca, de volta para o norte da Ásia e se estabelecendo nessa região do Rio Yenisei, formando uma população asiática de origem americana. Eles analisam a parte do DNA e mostram que o DNA desse pessoal yeniseiano realmente tem a ver com as línguas Nadene, inclusive dos Apaches e dos Navarros. Aqui eu procurei fazer uma comparação entre as línguas yenisseianas, o Tlingit e o Navarro no vocabulário básico da língua, pronomes, partes do corpo, sol, e, bom, pelo menos nesse nível a gente não vê qualquer similaridade. Podem dar uma olhada aí. A única coisa que eu achei aí talvez seja eu, que no Ket é at, e no Tlingit é hat. O resto, realmente. E achar uma gramática de Navarro, que é a língua mais falada da América do Norte, já foi um desafio bastante grande. Navarro é uma língua que
Não tem muitas gramáticas, muito material de aprendizado. Eu achei umas gramáticas bem confusas na língua e é bem complicado ler essas gramáticas que são muito pouco assim sumarizadas. Aqui a gente vê o sistema fonético da língua navarro. Ela é caracterizada por um grande número de plosivas, né? E também consoantes aspiradas e glotalizadas. O navarro também tem esse L cortado que é pronunciado como uma fricativa lateral, chá, chá, similar ao LL do galês e o HL do zulu. O navarro tem só 4 vogais, mas também tem a diferença entre vogal longa e curta, e também a diferença entre vogais nasais e vogais orais. Tem nasalização vocálica, que é marcada na ortografia navarro por um ganchinho embaixo da vogal, similar ao polonês. Então, se você tem um teclado adaptado para escrever polonês, você pode escrever navarro também, porque eles têm uma ortografia cujos símbolos são tirados em grande parte das convenções polonesas. Quanto à estrutura gramatical, o navarro é uma língua SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo, o verbo vai no final. Tem posposições, o sintagma nominal é nome, adjetivo, demonstrativo, ou seja, o adjetivo vem depois do nome. E tem uma rica estrutura verbal, ao contrário das línguas esquimós, nesse caso é uma estrutura prefixal, não existem sufixos em navarro. É uma coisa bastante incomum nas línguas do mundo. Geralmente os sufixos são extremamente comuns, nem que numa quantidade pequena em certas línguas. No navarro realmente praticamente não existem sufixos. Aqui o sistema pronominal do navarro, a gente tem uma forma sujeito e uma forma possessiva objeto. São bem próximas entre si. O curioso é que não tem diferença entre o pronome de primeira pessoa, plural, e segunda pessoa, plural. O nós e o vós, o nós e o vocês, ambos são nihi. Alguns adjetivos em navarro, o adjetivo já segue o nome, o adjetivo vem depois do nome. Alguns são sufixos, como acontece com o nosso sufixo diminutivo. Então, a palavra sin é casa, sintzor é casinha, o sufixo tsor é o adjetivo pequeno em navarro. Aqui é o sistema de prefixos verbais. Você vê que no final ali está o radical do verbo. Antes dele podem surgir, na verdade, até 10 ou 11 prefixos, cada uma com função. Objeto, preposição, sufixo habitual, iterativo, plural, objeto direto do verbo, temático adverbial, você pode colocar um advérbio de movimento, tem aspecto e modo, obviamente, o sujeito do verbo vem em penúltimo, e mais grudados na raiz vem o morfema de valência, que vai indicar se o verbo é transitivo ou intransitivo. Notando que o navarro não é uma língua ergativa, é uma língua acusativa. O morfema sh, esse L cortado aí, é o morfema transitivizador, ele indica que o verbo é transitivo ou transforma o verbo em transitivo. Então, por exemplo, ibej é algo está fervendo, ou seja, a água está fervendo, ela mesma está em estado de fervura. Mas se você colocar ishbej, alguém está fervendo alguma coisa. Ele está fervendo a água, o calor está fervendo a água, o fogo está fervendo alguma coisa. Naniensh algo está serpenteando, verbo intransitivo. Nanilhensh ele está fazendo alguma coisa serpentear. Ele está fazendo um determinado objeto serpentear. Os prefixos verbais até vão indicar, como o verbo vem no final da palavra, o prefixo vai indicar qual dos substantivos que está antes dele é o sujeito e qual que é o objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sujeito. O sufixo i indica que o primeiro substantivo é o sujeito. Ashki é menino, então aí o sujeito é ashki, menino. O menino está olhando a menina. Agora, se você quiser falar que a menina olhou o menino, você não precisa mudar a ordem dos substantivos. Você pode colocar ash no começo e ated depois, mas o verbo nithin, que é o verbo ver, vai receber o prefixo bi, em vez de i. Aí, nesse caso, a menina está olhando o menino, porque indica que o segundo substantivo, na ordem, é o sujeito do verbo, da ação. Existem verbos classificatórios, que são usados de acordo com a característica de seus sujeitos ou objetos. Então, nithon é o verbo dar, mas só é usado para material não compacto, como feno, palha, coisas espalhadas assim. Nitin é o verbo dar, mas para objetos finos, como flechas, galhos, tubos, cigarros. Em navarro, como é muito comum nas línguas da América do Norte, tem muitos substantivos derivados de, não só verbos, de expressões verbais. É por isso que tem aqueles filmes de faroeste que o
o nome do índio, o nome que o índio dá para o branco, é sempre aquele... o nome dele é a águia que tudo vê, ou em vez de chamar alguém de urso, eu chamo o urso de potência da floresta, brutal e violenta, né? Só que é uma palavra só. Então eles têm a capacidade de fazer esse tipo de expressão que a gente faz em um monte de palavra em uma coisa só. Então naokife é relógio, porque na verdade é a substantivização do verbo naokif, que é o verbo que indica se mover em círculo lentamente. Então, o verbo relógio é aquilo que se move em círculo lentamente. É por isso que a gente tem essas traduções das palavras da América do Norte, sempre dessa maneira. A gente traduz uma palavra só para uma frase inteira numa língua europeia. Inclusive o nome de pessoa é assim. Qual é o nome daquela Índia? A Índia é aquela cuja beleza irradia o sol, coisas desse tipo. O Navarro também é o centro desse episódio que, na verdade, ajudou a salvar a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Os famosos Navarro Code Talkers, os faladores de código Navarro. Na Segunda Guerra Mundial, não estava muito avançada a tecnologia de criptografia de mensagens, então, no caso dos Estados Unidos, os japoneses estavam conseguindo decifrar as mensagens criptografadas americanas enviadas por rádio entre as unidades do exército. Daqui, alguém teve a ideia de usar os navarros, os índios navarros, de modo que eles foram colocados em várias bases americanas para que eles traduzissem as mensagens do inglês para o navarro e transmitissem por rádio de base para base em navarro, de modo que era completamente incompreensível para os japoneses. Para aqueles que ainda acham que tem similaridade entre as línguas da Ásia e da América, está aí mais uma prova de que realmente o japonês não tem nada a ver com o navarro, né? Se existe uma similaridade há milhares e milhares de anos de evolução divergente, é verdade que os índios vieram da Ásia, mas qualquer similaridade que um dia já houve se apagou há muito tempo. Aqui uma amostra de áudio, na verdade 2 amostras de áudio em navarro. Akudat ehgebinina tuzlar oshne ego ako dit o kwa nal kiribi ge ahon shende nihchan hasi shinan nohlnigi adon jonoshi allah nohli don jonoshi allah tohli toho ago ashinana allah nana tleo da shinda adedan hadi shalo ade kugul akil da hodilne na akidil kil ako lade bendel ne shudet ahom ako yat shunan ta nohlnigi nohlsko ako atsa bayash tkedole ligi yam an hina ni Washington lenigi peso bana halige and lenigi lena na kizata handezich na khach ekaba na huin te ho ako just in middle sado kojenle loop je tone heli hol yegi ade o isina sha adon dati shmaaya asanjo meke waliego hawana maza hawan bide yisi shiyaho akoko shmaaya shiyaho shijen ya Navajo Joe Judge Joliende adon dati de ya achindanitlo nitsatia shmaya jiana natzago abtrago asahdi shmach enhiji shmat it asahdi khalit that o khayi the bed o khayi beka shikni that o khayigo da esse nitenda. Pulando agora para a família Iroquois ou Iroquesa, em que a gente vê um mapa da distribuição conhecida das línguas Iroquois um pouco antes do contato europeu com a América do Norte, lá por volta de 1500, na época da Idade Média. Eles estavam distribuídos, como a gente vê, na região do Lago Erie, do Lago Ontário, indo em direção à Nova Escócia, né, no Canadá, e em alguns bolsões ali pelo leste dos Estados Unidos. Os iroqueses, entre eles os Cherokees e os Creeks, que viviam na região da Geórgia, das Carolinas do Sul, do Alabama, do Mississippi, logo depois da independência dos Estados Unidos, foram alvo de uma das maiores remoções étnicas, né, da história, especialmente da história dos Estados Unidos, em que
dezenas de milhares de indivíduos foram removidos das suas regiões pelo ato da remoção dos povos indígenas pelo presidente Andrew Jackson e pelo presidente Martin Van Buren na década de 1830 e 1840. Inclusive a remoção forçada de alguns povos que se recusaram a firmar um pacto com o governo é conhecida especialmente entre os Cherokees como a Trilha das Lágrimas, porque milhares de pessoas morreram na migração em direção ao oeste americano, onde eles se estabeleceram e estão até hoje, embora os Estados Unidos tenham ocupado o oeste da América do Norte também, mais tarde. Nas línguas iroquesas, os mais falados são o Mohawk, com 3.800 falantes, e o Cherokee, que tem entre 1.500 e 2.000 falantes ainda nos Estados Unidos. O Cherokee é conhecido, na verdade, como a única língua da América do Norte que desenvolveu uma forma de escrita ainda no século XIX e tem, portanto, quase 200 anos de literatura nessa língua. Eles têm um alfabeto, na verdade, um silabário Cherokee, que a gente vê reproduzido, por exemplo, nessa placa de pare aí, que tem em inglês embaixo, em cima tem a palavra em alfabeto Cherokee e embaixo transliterado para o alfabeto latino, Ale Ruiz Diha. Aqui uma agência de correio também, com escrita Cherokee embaixo. Essa escrita Cherokee foi desenvolvida por um cara chamado Sequoyah, que era um indígena. A gente vê o retrato dele aí, uma pintura dele no início do século XIX. Esse Sequoyah, curiosamente, ele não sabia escrever o inglês, o alfabeto latino, mas ele tinha visto gente com livros, né? E pegou alguns livros escondidos ali, pegou uns livros e tentou deduzir, tentou criar um sistema baseado naquelas letras que ele via. Ele tentou criar um sistema para a língua dele. Ele tentou primeiro fazer um símbolo para cada palavra. Daí ele viu que não dava, não tinha símbolos suficientes, seria muitos símbolos, milhares de símbolos, né? Daí logo depois ele criou um sistema silábico. Ele adaptou o formato das letras do alfabeto latino para sílabas do Cherokee e eventualmente esse sistema que foi adotado. Ele não chegou ao sistema fonêmico que a gente usa, né? Que cada letra é um fonema separado, tem consoantes e vogais separadas. Não, ele criou um silabário, como a gente vê aí. São símbolos realmente inspirados nas letras do alfabeto latino, que ele viu nos livros, só que ele não tinha a mínima ideia do valor. Então o valor dessas letras não tem nada a ver com o valor que elas têm nas línguas europeias. Esse R inicial, aí, se não me engano, é o A. Então é totalmente arbitrário, né? Então é extremamente confuso, porque a gente tem que esquecer completamente o nosso alfabeto para aprender o silabário Cherokee. Aqui a gente vê a área Mohawk nos Estados Unidos, e também tem uma pequena área do outro lado, na fronteira com o Canadá. E uma placa também na região da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, em Mohawk. Eles vivem no estado de Nova York, no lado americano. Aqui uma outra placa também em língua Mohawk. E aqui é uma pequena amostra de áudio em Cherokee. Jalak Juksast Kadus Degesa Anadewatasa Juksast Kadus Ale Yonego Jandisko Ale Kolanaye Sko Degwatasa Kolanaye Icha Sko Degwatasa Udohia Yeli Oxa Yela Hona Digwana Sa Nusna Skiunexeste. A língua Cherokee em si, do povo Anyunuia, que chamam só a língua de Tsalagi. Tsalaki é a língua Cherokee em Cherokee. É uma língua primeiro tonal, uma língua com 6 tons, uma tonal bastante interessante. É uma língua SOV, como é quase universal na América do Norte. Dificilmente você acha uma língua da América do Norte que não tenha verbo final. Só que o adjetivo vem antes do nome, ao contrário do Navarro, onde o adjetivo vem depois. E também ao contrário do Navarro, é uma língua sufixal, ou seja, os morfemas que vão no verbo vão depois da raiz verbal.
E entre esses morfemas verbais tem os morfemas classificadores de forma, ou seja, como acontece no navarro, eles também têm um morfema que se baseia na forma dos objetos, tem que mudar a concordância do verbo. O verbo em Cherokee, a gente vê aqui a forma progressiva, a forma habitual do verbo e. Ganha uma série de prefixos, né? G na primeira pessoa, R na segunda pessoa, 0 na terceira pessoa. No plural tem não só a diferença entre dual e plural, como a diferença entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva, que é uma coisa muito comum de todas as línguas nativas das Américas, inclusive do Brasil. A diferença entre o nós, que somos nós aqui mesmo do meu lado, e o nós, que inclui vocês, para quem eu estou falando. Então, essas línguas distinguem isso, inclusive na conjugação verbal, como a gente vê aí. Passando um pouco para a família Uto-Azteca, se lembrando que aqui no canal tem um vídeo de Nahuatl já, sobre a língua mais importante dessa família, que é falada no México, e foi a língua dos famosos astecas do sul do México. Nos Estados Unidos, a língua mais importante dessa família é o Hopi, que tem cerca de 6.800 falantes, também é uma língua SOV, tem posposições e não preposições. O sintagma nominal nela tende a ser dan, ou seja, determinante primeiro, adjetivo depois e nome no final. Tem uma marcação de caso oblíquo, né? Ou seja, o objeto, caso que não é objeto do verbo, não nominativo, né? E a marca também o dual, como acontece em muitas línguas da América do Norte, a gente já viu, né? Marca não só o plural, como também o dual. Então, por exemplo, aqui a gente vê a palavra taca, que é homem, tem o plural tatakt, homens, mas no meio dos dois tem o dual, dois homens, takahit, dois homens apenas. Então, e tem também um vocabulário específico para ser usado por homens e por mulheres, não é que tem gênero gramatical. O gênero gramatical não está presente nessa língua, mas o que eles têm, na verdade, é palavras que só podem ser usadas por homens e palavras que só podem ser usadas por mulheres. Isso acontece em línguas indígenas do Brasil também. Muitas vezes é fruto, na verdade, do hábito de uma tribo de roubar mulheres a outra. Então, mais ou menos, você falar palavras diferentes por ser estrangeiro, acaba virando uma característica de feminilidade na língua. Tem também a pluracionalidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal agora há pouco sobre a pluracionalidade no tchetcheno e no machacali. Tchetcheno é uma língua do Cáucaso, na Rússia, e o machacali é uma língua aqui indígena de Minas Gerais. O que é pluracionalidade? É quando o verbo muda, a gente tem que escolher um outro verbo, ou mudar o verbo de alguma maneira, se um dos argumentos desse verbo, como sujeito, for plural ou singular. Não é concordância, porque na verdade esse sistema não é um sistema de pessoas de concordância. É um sistema, na verdade, que é só alguns verbos em Hopi que tem essa capacidade de mudar, essa necessidade de mudar. Por exemplo, nursa, que é comer, vira nurnusa, que é mais de uma pessoa comer. E como eu já disse, o Hopi marca o caso oblíquo. Quahu, que é águia, quahut, é águia quando é objeto de um verbo ou objeto de uma preposição. Tio, que é menino, vira tiot, no oblíquo. Então, por exemplo, no quahut tua, eu, águia, vi, ou seja, eu vi uma águia. Kihut, aklak. Kihu é casa, aklak é perto. Então, Kihut, aklak é perto da casa. O sintagma nominal exige o substantivo, quando a gente tem o adjetivo em forma de verbo, em função de verbo, ele vai depois do substantivo, claro, porque é uma língua de verbo final. Então aí na primeira frase a gente tem pequeno como verbo, ser pequeno. Então moça kurtsa, o gato é pequeno, mas kurtsa moça é gato pequeno, ou seja, o pequeno gato. Aí na segunda frase a gente tem um sintagma nominal, portanto o adjetivo aparece antes, porque ele está qualificando o substantivo diretamente. O adjetivo aparece antes. E aqui a gente tem a família algonquiana, provavelmente a família norte-americana mais importante, por ter sido justamente a família que habitava a região da Nova Inglaterra, onde os ingleses e holandeses primeiro colonizaram a região da América do Norte e criaram o que viria a ser os Estados Unidos. Também boa parte do Canadá, como a gente vê no mapa aí, também era ocupada e continua sendo ocupada por línguas algonquianas até hoje. Sem contar o meio oeste, parte do oeste americano, parte do oeste canadense. Ou seja, a difusão geográfica dessa língua é enorme, dessa família de línguas é enorme.
Então, é provavelmente a família mais importante da América do Norte. Aqui a gente vê uma breve amostra de vocabulário das línguas algonquianas, a palavra para mulher e uma série de línguas algonquianas. A gente vê que em muitas línguas é bem parecido, né? Isquel, boa parte das línguas do Canadá. Nos Estados Unidos a gente já tem que, ou quel, ou epit, né? Quewa, temoça. Então, mostra que essas línguas não estão muito diferentes entre si. Na maioria dos casos, parecem línguas bastante similares, que é o que a gente vai ver agora, especialmente o Ojibwe e o Cree. O Ojibwe e o Cree são as línguas mais faladas do Canadá. Tem alguns falantes dos Estados Unidos também. E, no total, elas têm cerca de 200 mil falantes na América do Norte atualmente. São línguas, mais uma vez, SOV, ou seja, o verbo final. O caso é atribuído pelo verbo, como acontece nas línguas polinésias também. Dê uma olhada no meu vídeo de línguas malaio-polinésias, especialmente a parte sobre as línguas das Filipinas, que você tem no verbo um afixo, no caso um sufixo verbal, que vai dizer qual dos substantivos, onde está o substantivo na frase, qual substantivo naquela frase é sujeito e qual que é o objeto. Como a gente já viu, aliás, agora há pouco no Navarro. E essas línguas Ojibwe e Cree têm gênero gramatical como nas línguas europeias, só que em vez de ser masculino e feminino, os substantivos se dividem entre animados e inanimados. Só que essa atribuição nem sempre é lógica. Tem algumas palavras que se referem a seres inanimados que na verdade são animados. Por exemplo, as árvores são animadas, mas o sol é animado, por exemplo. O verbo em Ojibwe é bastante complexo. Passei aqui só a forma mais básica do verbo para ter uma noção da conjugação verbal em Ojibwe. O afirmativo e o negativo no presente, na forma básica do verbo niba, que é o verbo dormir. Então tem niniba, eu durmo, giniba, tu dormes, niba, ele dorme. Na primeira pessoa do plural tem exclusivo e inclusivo. Ninibamin, nós aqui dormimos, e ginibamin, que é nós e vocês dormimos. Ginibam e nibawag, vocês dormem e eles dormem. No negativo a gente tem já uma conjugação bem diferente, né? Ninibasim, ginibasim, etc, etc. É bastante interessante. Também tem uma forma impessoal, nibam, significa alguém dorme, uma terceira pessoa indefinida. Como acontece em várias línguas da América do Norte, o Ojibwe tem também sufixos que indicam a valência. Valência se o verbo é transitivo ou intransitivo, por exemplo. Então, obizin dawan significa que ele ouve o outro. O verbo obizin dawan, já obezin dagun é uma espécie de passivo, né? Como indica aqui, na verdade, o outro ouve ele. Então muda a valência do verbo. Muitos topônimos da América do Norte têm uma origem algonquiana, justamente por essa família estar tão difundida, especialmente na época colonial. Ela estava tão difundida por todo o Canadá, boa parte dos Estados Unidos. Então nomes como Massachusetts, Connecticut, Illinois, Michigan, Wisconsin, Milwaukee, Chicago, Ottawa, são todas palavras de origem algonquiana, das várias línguas algonquianas, muitas das quais extintas. Inclusive a própria palavra esquimó, que a gente viu que os esquimós não se chamam de esquimós, eles chamam de Inuit. Mas a palavra esquimó era o nome dado aos esquimós pelas tribos algonquianas da Nova Inglaterra, que vem do termo Ayashtimeu, que significa em uma língua algonquiana costuradores de sapatos de neve. E tem palavras do léxico geral do inglês, até algumas das quais vieram para o português indiretamente, que são de origem algonquiana também. O famoso raccoon, que é o guaxinim, o skunk, que é o gambá, o totem, a fruta pecan, o mocassim, que a gente veste, e o alce, que é o moose, o alce norte-americano. São palavras que no inglês vieram das línguas algonquianas. E aqui a família Sioux, uma família importantíssima que é toda concentrada na região do meio-oeste dos Estados Unidos, região do norte dos Estados Unidos e um pouquinho do centro-sul do Canadá também. Os Sioux foram os índios que foram encontrados imediatamente quando os Estados Unidos se puseram a se expandir além do vale do rio Mississippi em direção ao oeste, por isso que eles são tão famosos e também são mais bem registrados. Aqui a gente vê algumas fotos de indígenas Sioux no século XIX, início do século XX,
ainda dos tempos originais desses povos. Na família Sioux, a língua mais importante é o Sioux, que é falado por cerca de 25 mil pessoas, e tem seus principais dialetos Lakota, o Dakota Oriental e o Dakota Ocidental. Os dialetos são bem diferentes entre si, né? Algumas pessoas dizem que são línguas diferentes, até no começo do vídeo eu considerei que podiam ser línguas diferentes, mas a gente vai tratar aqui como uma língua só. Vou pegar o dialeto Lakota aqui como exemplo da língua. São línguas de verbo final e tem postposições também, como é quase universal na América do Norte. O verbo em Sioux, né, considerando aqui que o adjetivo também tem valor de verbo, né, o verbo estativo, significa ser quente, kata, ser quente, estar quente. Então você coloca o prefixo ma, indica primeira pessoa, eu estou quente, makata. O prefixo ni indica segunda pessoa, nikata, você está quente. Para colocar a segunda pessoa no plural, você tem que colocar o ni da segunda pessoa no começo, mas o pi do plural no final. Então nikata é você está quente, mas nikata pi é vocês estão quentes. O kata sozinho significa que ele está quente, porque o prefixo de terceira pessoa é zero, não tem prefixo. Como é comum em todas as línguas do mundo, né? O mais comum que tem é realmente a terceira pessoa não ser marcada. O kata significa que eu e vocês, a segunda pessoa do plural inclusiva. Primeira pessoa do plural inclusiva, nós estamos quentes, eu e você. O katape significa só nós aqui estamos quentes, vocês não. É a primeira pessoa do plural exclusiva. E se você colocar só o plural no final, pi, né, significa, sem um prefixo, significa que é a terceira pessoa do plural, katapi, eles estão quentes. Um verbo transitivo como kte, em Sioux, já recebe um sistema de prefixos bastante curioso. O prefixo da primeira pessoa é wa. O prefixo de objeto da terceira pessoa e sujeito da terceira pessoa é zero. Então o prefixo wa já implica que eu matei ele, eu o matei. A gente já supõe que a ausência de prefixo aí de terceira pessoa indica que o objeto pode ser uma terceira pessoa singular. Se for terceira pessoa plural, não tem aquele pi no final não. Aí no caso fica o icha. O icha indica que o objeto do verbo é a terceira pessoa plural, ou seja, o icha wakte, eu os matei, eu matei eles. Maktea, ele me matou. Aí o prefixo ma no final, para indicar que o ma não é o sujeito do verbo, sim o objeto, você tem um a no final que muda um pouco o verbo, indica que o sujeito é de terceira pessoa. Se você colocar só makte, indica que eu matei, eu matei ele. Tikte, eu matei você. Yakte, aí você matou ele. Mayakte, aí você me matou. Wichayakte, aí você matou eles. Wichayaktepi, aí vocês mataram eles. Aí o pi do plural está aí para indicar que o prefixo ya, que é de segunda pessoa, é segunda pessoa plural, né? O ya indica segunda pessoa e o pi no final indica plural. Então, segunda pessoa do plural é o sujeito, vocês mataram. E o icha no começo indica que vocês mataram eles. Se o prefixo for u, o segundo prefixo, né, que está aí logo antes do radical verbal for u, a gente tem uma primeira pessoa do plural inclusiva, eu e você. E daí a gente tem o icha, que indica que é objeto da terceira pessoa do plural. Então, o icha ukte, eu e vocês, né, ou seja, nós todos aqui, matamos eles. E aqui uma mudança de valência, né? O ichastak war aksigakte. O homem matou o urso, mas o war aksigasg wichastag kte. Aí já seria o urso matou o homem. Por fim, a gente tem a família Salish, ou Salishiana, que predomina nessa região do Pacífico Noroeste americano, na região do estado de Washington, Seattle, na região da British Columbia, onde fica Vancouver, no Canadá. Essas línguas, como a maioria das línguas americanas, são polissintéticas, só que tem a peculiaridade de ter encontros consonantais extremamente complexos. A fonética permite encontros consonantais que fazem o georgiano parecer japonês, de tão simples. São coisas bastante extremas. Por exemplo,
né? Ele estava com uma planta em sua posse. Em uma das línguas xalixianas é ou algo do gênero, né? Eu tenho até medo de invocar o Mitsuplique aqui, pronunciando essas consoantes aí dessas línguas. São coisas assim, realmente de uma outra, não é dentro de outro mundo, é de outra dimensão, ó. E as línguas aqui também têm uns nomes bastante estranhos, que quase impronunciáveis em alguns casos, né? Kimsquit, Snuitneimuchr, Tsuminus, Snokomish, Quiquetlem, Pentlatch, Sleil, Waltooth. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seus likes, comentários e sugestões para vídeos futuros. Contribuam no Apoia-se ou por outro meio para o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.